No nosso último encontro, eu te fiz um convite provocativo, o de descolonizar o seu tempo através de um movimento duplo. Registrar a sua vida acordada e registrar a sua vida sonhando. Eu disse que para ler os ciclos do céu, a gente precisa primeiro aprender a ler os ciclos da nossa própria terra, do nosso corpo. E hoje eu quero colocar a mão na massa. Mas antes de te mostrar como eu faço isso na prática, eu preciso te contar de onde vem essa tecnologia. Porque registrar a vida não nasceu nos aplicativos de produtividade modernos, né? E nem nos planners que transformam tudo em performance. Observar padrões, registrar acontecimentos e perceber os movimentos do tempo é uma tecnologia ancestral. Tem uma cena nos Anéis de Poder que traduz isso muito bem. O Sadok, o líder espiritual dos pés peludos, que está o tempo todo observando as mensagens do tempo, observa andarilhos nas redondezas onde eles estão e diz: viajantes nessa época do ano, isso não é um bom sinal. E eu acho essa cena interessante porque ela mostra uma consciência cíclica. Ele não está adivinhando nada. Ele consegue discernir porque conhece os padrões do território. Porque observou o tempo. Porque percebeu repetições. E eu acredito que seja justamente isso que perdemos hoje. O filósofo Xu Han fala muito sobre a contemporaneidade e a maneira como ela fragmentou a nossa experiência de tempo. A gente vive tão acelerada que perde a capacidade de perceber continuidade, duração e presença na nossa vida. E aí a vida vira esse borrão que a gente estava falando no último vídeo. Só que nós já percebemos padrões intuitivamente. Por exemplo, você pode dizer: caramba, todo outubro eu fico estranha. Eu sempre fico introspectiva nessa época do ano. Toda vez que o ano começa eu estou hiper cansada. A diferença é que normalmente a gente fala isso de maneira inconsciente. A proposta aqui nesse canal é começar a observar de maneira consciente. Porque para a gente acompanhar os ciclos astrológicos, como a gente está conversando, a gente precisa primeiro conhecer os nossos próprios ciclos. Você precisa conhecer o seu território. E é justamente por isso que eu registro a minha vida há mais ou menos 6 anos. No início foi de uma maneira utilitarista, confesso, porque ninguém está ileso ao sistema. Mas hoje, sem dúvida, não como uma meta a mais, mas como prática de presença e discernimento. Então, se você está pronta para sair da teoria e colocar a mão na massa, esse vídeo é a primeira parte da nossa jornada prática. O próximo eu vou falar sobre os sonhos. Eu vim sem roteiro engessado hoje porque eu quero te mostrar exatamente como eu já fiz e como eu faço hoje na minha intimidade. Como foi essa construção nos últimos 6 anos com a escrita. E daqui para frente, quando eu trouxer lunações, eu quero trazer as datas, movimentações astrológicas com datas importantes aqui no canal. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo antes de trazer as datas, para que você possa ter essa capacidade de conferir nos seus registros, no seu diário, nas suas experiências, porque a astrologia não é decorar significados, é aprender a reconhecer padrões da sua própria vida e ligar tudo isso à comunidade, ao mundo, a tudo que está acontecendo. Bom, então hoje vamos começar pelo passo número 1. Minha Terra, meus ciclos. Falando um pouquinho do início, no início eu escrevia em um caderno mesmo, eu escrevia com lápis, caneta. Esse aqui é um diário mágico que eu ganhei de uma querida. Então você pode ter um caderno físico, se você gosta de escrever, se faz sentido para você. E a única coisa que eu vou te orientar é que esse caderno que você coloque, na verdade, data. Então, qual mês, qual foi o dia, qual foi o ano, você vai colocando. Esse especialmente, ele não tem pauta e não é uma agenda, então também não tem nem a época do ano, tá vendo? Então nesse aqui, especialmente se fosse um desses, se você tiver um caderno como esse, é importante que você escreva. Agora, se você gosta de escrever em agenda, que tem a data certinha, você escreve
naquela data específica o que aconteceu naquele dia. Essa escrita, que eu chamo de diário mágico ou caderno mágico, mas que é um diário mesmo, a ideia é você escrever e relatar, é você escrever o que aconteceu naquele dia, você relatar, é você escrever o que você está sentindo, não tem uma, de novo, não é utilitarista, né? Não tem um porquê objetivamente falando, é um trabalho extremamente subjetivo e a gente vai conseguir olhar e avaliar os padrões, os ciclos, o que está acontecendo na medida em que o tempo for passando. Então hoje, às vezes você escreve algo hoje que para você hoje não faz sentido nenhum, você acha inclusive bobo, mas daqui a um ano a gente vai voltar nesse caderno e a gente vai olhar o que estava acontecendo naquele dia ou naquele mês, a resposta de um determinado ciclo, porque é tudo isso que a gente vai aprender a enxergar aqui. E aí, o que parecia isolado, como o sistema quer que a gente entenda e leia as coisas no mundo contemporâneo, a gente vai ver que não é bem assim, que tudo está interligado. Então, no início eu fazia assim, eu já tive vários cadernos, muitos cadernos, onde eu arquivei eles estão guardadinhos, bonitinhos. Como eu faço hoje? Então, se para você fizer sentido começar com a escrita física, ótimo, comece por aí. Hoje eu utilizo o bloco de notas do meu celular. Por quê? Porque a gente está com o celular 24 horas por dia praticamente. Então, eu tô na praia, eu tô com o celular. Eu tô no banheiro, não deveria, mas estou com o celular. Eu tô na cama, eu tô mexendo no celular. Então, eu tenho essa facilidade de abrir o meu bloco de notas e conseguir escrever o que eu quiser escrever. O bloco de notas hoje, ele também te dá a possibilidade de criar pastas. Então, você pode criar uma pasta, por exemplo, corpo, e aí você trata ali dentro daquela pasta tudo ligado ao seu corpo. Espírito, tudo que é ligado à espiritualidade, religiosidade, você pode colocar ali. Alma, tudo que está ligado às suas emoções, à sua parte mental, você pode colocar ali. Então, fica bem prático de você conseguir organizar da forma que fica mais fácil para você, além do que você consegue filtrar por mês, ano, por data de criação também. Então, você também consegue fazer esse acompanhamento anual dentro do seu bloco de notas diretamente, sabe? Então fica bem fácil da gente conseguir acompanhar e hoje eu utilizo o bloco de notas então, para mim é a forma mais fácil, mais prática de escrita hoje. Uma outra forma que a gente usa de uma maneira totalmente inconsciente, mas que me ajuda muito e eu faço de forma consciente, estou aqui dividindo com você para que você faça isso também, é o Instagram, os seus stories e a sua galeria de fotos, é isso mesmo, eu não sei você, mas eu adoro printar tudo que eu gosto, eu printo, até textos também, sabe, frases de efeito, frases de filósofos, eu vou lá e printo. Então, e não sei se você já observou também, mas especialmente no meu celular eu consigo filtrar isso, então eu imagino que todos os modelos já façam isso também. Você consegue filtrar por mês e ano também, então você pode colocar lá março, aí ele traz março de todos os anos, ou março de 2024, ele vai trazer só as fotos de março de 2024. Então, essas imagens, as imagens que você fez, o que você salvou, tudo isso vai refletir a sua energia, o seu pensamento, a sua vibração, o que você estava pensando naquele tempo, naquela época do ano. Então, é bem interessante a gente fazer essa análise também a partir das imagens. Nós somos seres imagéticos. Eu, particularmente, gosto muito de usar imagens. Então, vale também nos ciclos, quando eu falar assim, olha, o que aconteceu há 6 meses atrás, sei lá, em novembro de 2025, caramba, ali não tenho nada anotado, eu não tinha o caderno na época, eu não escrevia no meu bloco de notas na época, comecei a escrever a partir de agora, que a gente está conversando aqui em maio de 2026. Não tem problema, corre no seu celular, eu tenho certeza que na sua câmera tem lá algumas coisas que você fotografou, ou vai no seu stories, lá tem um lugar de arquivo também, você consegue filtrar por prazo, pelo calendário, melhor dizendo, e ali você vai entender o que você compartilhou, o que você estava vivendo naquela época. Isso vai fazer com que você consiga se recordar, então, de qual era a energia, de como você estava, o que estava acontecendo naquela época para você. Então essas são as 3 formas práticas
para que você possa escrever sobre a sua vida, sobre o seu território, tomar nota, para usar essas informações ao seu favor, então, e conseguir ler, discernir a sua própria vida, a sua própria jornada, junto com a astrologia, que é o que a gente está propondo aqui no canal, na medida que a gente avança juntas e tece isso juntas. A primeira delas é o caderno físico. O seu bloco de notas é a segunda forma, é a forma que eu uso hoje. E o seu celular, as fotos que você tira. E se você não usava com esse intuito, você pode inclusive tirar agora as imagens, fazer os prints, com esse intuito de guardar as informações relevantes do seu momento de vida atual, para a gente poder revisitar esse roll da sua câmera, ou seus stories do Instagram, ou até mesmo seus posts do Instagram, para entender o que você estava pensando e qual era a energia do momento naquele ciclo específico, naquele tempo específico. Tá bem? Então assim a gente usa, como o Antônio Bispo fala, a ferramenta do colonizador ao nosso favor. A gente enfraquece as palavras e as ferramentas deles usando de uma forma que faça sentido para nós. Então, eu espero que você aproveite esse conteúdo, já comece hoje mesmo a registrar, e no próximo vídeo a gente vai falar dos sonhos. Então, como que eu faço com os sonhos, como eu registro esses sonhos, e o prompt que eu vou deixar disponível para você no link junto do vídeo, tá bem? Então a gente se encontra no próximo vídeo, um beijo e até lá!